Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, né? Então, você toma café? Então vamos fazer um brinde com café! Até que enfim, um que toma café. Bora tomar. Bora tomar um cafezinho aqui. Essa mulher difícil, foi difícil trazer ela aqui. Eu sou tímida. Até parece. Então vai ser um podcast especial. E eu tenho um prazer enorme de trazê-la, que é uma amiga muito querida. Assim, eu sempre fui uma profissional que sempre procurei indicar pessoas para o meu trabalho, para entender pacientes, ainda mais os meus pacientes que eu já estava atendendo, pessoas que tivessem não só a técnica boa, como a moral muito parecida. Valores muito parecidos. E a Estefânia sempre foi uma pessoa maravilhosa, que a gente se deu muito bem nisso, né? A gente é quase xará, né? Que o pessoal errava nosso nome. Você sabe disso? Não. O pessoal, vocês têm um nome tão parecido. Stefânia e Jordane. Fala, italiana, vem da mesma origem. Quase xará. Só que não. Eu não lembro quando que a gente se conheceu, Estefânia. Foi na Bicho a Bicho. Foi no Bicho a Bicho? Foi. Eu era recém-formada. Aí a Bicho foi a primeira que eu ficava indo levar currículo, né? Nas clínicas, levando chá de cadeira em clínica. E a Andréia foi a primeira a me chamar para fazer físio. Eu sempre substituía a Andréia quando ela entrava de férias. Mas eu estive lá fazendo visco. Visco? Então, eu substituía ela na acupuntura. Não fazia parte de clínica, não. Quando ela saía, eu ficava com os pacientes dela. Ela sempre viajava, né? Viajava bastante. Eu ficava lá, então deve ter sido nessa época. Eu não lembrava. Foi uma turminha boa aquele começo, né? A gente ficava bastante tempo lá conversando, tomando café. Que legal. Não vamos falar quantos anos isso atrás. Não precisa. Mas faz tempo. Vamos começar com o clássico, né? Como que você se viu aí na veterinária? Na infância, seus pais te incentivaram para isso? Tem algum veterinário? Tem algum veterinário na família? Como que tudo começou? Eu acho que eu vou um pouco contra do que eu tenho visto, assim, né? Que vocês estão conversando. Eu, como uma boa aquariana, sou super do contra, né? Eu tinha medo de cachorro. Você tá de brincadeira? Eu tinha medo, assim, paura mesmo. Mas eu acho que isso precisa, assim, eu admirava, né, a natureza. Então, eu e meu irmão, a gente sentava... Lembra aquele programa Planeta Terra? Uhum. A gente adorava ficar assistindo Planeta Terra e... a natureza, os seres vivos, assim, eu sempre gostei, mas não perto de mim, tinha medo. Mas eu acho que era muito cultural as famílias terem bicho, né? Então, assim, tinha passarinho na gaiola, né? Apesar de hoje a gente sabe que é horrível, mas tinha. Aí alguém deu um jabuti, que eu achava que era tartaruga. A gente tentou colocar na água, ela afundou. Ai, meu Deus! Aí a gente viu, não é tartaruga. Bicho na mão de criança. Coitado dos bichos na mão de criança. Aí ela, né, depois eu descobri que era macho ainda. Eu achava que era tartaruga fêmea e era um jabuti macho. Aí caiu lá no fundo da água, fez cocô, acho que de estresse, né? Aí eu tirei, mas viveu bastante tempo, assim. Ai, que bom. Aí teve vizinho que deu cachorro, mas, assim, de quintal, e eu tinha muito medo, né? Então, meus pais davam, assim, não era aquele amor por bicho, né? E ninguém na minha família. Minha mãe é matemática, professora, bem clichê de japonês. O meu pai trabalhando em empresa. E, assim, meu irmão, na época, né, ele é 2 anos mais velho. Quando eu falei que ia fazer veterinário, ele falou, você acha o quê? Que vai ficar brincando com o bichinho? Tipo, ninguém levava a sério, assim, veterinária. E, assim, eu até achava ia ficar. Mas não tanto, assim, eu queria fazer, né? Mas não foi uma coisa que veio de criança também. Quando chega o dia dos veterinários, eu acho engraçado, todo mundo possa, né? Que ser veterinária desde criancinha. E eu não. Você não. Eu não. E quando que surgiu? Queria Quando ser que manicure. Quando que virou essa chavezinha? A minha escola, ela fazia uma coisa que eu achava muito legal. Chama Jornada Profissional. A partir da 7ª série. Eu acho muito legal isso. Então, no fim de semana, cada sala ia ter um profissional e um estudante da área para você conversar.
No Ito que fazia? Não, Não, no na outra. cursinho. Não, na escola A mesmo eu gente tinha no tive. cursinho. É muito importante isso. Então eu comecei bem perdida, aí você ganhava uma folha com todas as profissões e as salas, e aí eu fui escolhendo algumas que deixa eu ver o que é isso, né? Aí eu escolhi, não sei porquê, minha matéria favorita era história e português, não sei porque eu só escolhi coisas de biológicas, assim, não sei, assim, chamado, sei lá. Aí eu escolhi físio, né, fisioterapia, fonoaudiologia, turismo, não sei porquê também, veterinária, zootecnia e TO, terapia ocupacional. Terapia ocupacional. E coisa assim que eu achava, quero ver o que é isso, né? Eu entrei na da zootecnia, tava passando um vídeo de produção, já dei um passo para trás, não é o que eu quero. Eu acho que muita gente que faz zootecnia não sabe, né, o que é a zootecnia. Eu conheço gente que fez zootecnia e depois fez veterinária, né? Porque não é muito falado, né, o que é a zootecnia. Então eu logo vi que não era. E aí eu fui conhecendo, né, e eu fiquei muitos anos, assim, entre veterinária e fonoaudiologia. E eu passei em fono. Eu passei em fonoaudiologia. Eu acho que eu ia ser feliz, assim, eu fiz fono quando criança, né? E eu queria entender como que essa mulher me fez falar certo, sendo que eu desenhava lá, assim, eu achava incrível. Eu tinha o meu caderno de desenho, não sei se você tinha também, eu ficava desenhando. Não lembro. Eu lembro que eu tinha uns exercícios que eu fazia com a Lin, que ela mandava Eu fazer não em lembro casa. dos exercícios. Sério, eu lembro dos exercícios e não lembro dos exercícios. Cada um se marca uma coisa, né? Eu falava o Xuxa, eu falava Sussa, né? E eu falava o R de carioca. E aqui em São Paulo a gente vai pra fono, né? Eu era Cebolinha. Falava igual Cebolinha. Sério, acho que é comum também, né? Eu achava fantástico o fono. Só que quando eu passei, eu não passei em veterinária, prestei em algumas faculdades de veterinária, passei em fono, mas sabe quando alguma coisa fala assim, eu não sei, eu acho que eu quero veterinária mesmo. Tipo, eu nem cheguei aí fazer inscrição, né, em fono, eu passei fono na PUC. Mas eu não sei, alguma coisa falou, não, faz cursinho e vai pra veterinária mesmo, né? Não sei o que foi. Eu já tinha, né, ganhado meu cachorro quando eu tinha 11 anos. Ele me ajudou muito a perder o medo, né? A querer mexer com o cachorro. Mas ainda não sei, não era isso. Tanto que eu entrei na faculdade, até tava vendo o seu. Eu achei que eu ia mexer com boi. Nem fala. Porque eu acho um bicho tão bonito, né? Eu falo, gente, aquele olho de vaca, quando a vaca te olha, assim, o bezerro te olha. Eu falo, gente, é Deus, assim, né? É muito bonito o bicho. Então eu achava que eu ia. Aí quando eu entrei na faculdade, né, eu passei só em Londrina, né? Passei no Paraná. Aí meu pai até falou, não, faz mais um ano para ficar em São Paulo. Só que minha mãe japonesa, não, vai embora, você tem que sair de casa. Você tá com 18 anos, você tem que sair de casa. E foi muito bom para mim. Né, ir morar sozinha, e, né, morar em república, tudo. A gente cresce muito. Né? Nossa, gente, eu vejo a diferença. Quem era de Londrina, né, quem tava, né, ia almoçar com os pais, assim, é outra vivência mesmo, outra né? Vivência. É penoso, né, morar sozinho, mas é muito bom também, né? É muito bom. E aí os meus primeiros estágios foram tudo na fazenda, né? Que na UEL a gente tem a fazenda escola grudada na universidade, né? Então a universidade tem um calçadão enorme e no final do calçadão é a fazenda. Então eu fiz, meu primeiro estágio foi em ovinos, que eu tava até vendo a Fê comentar. Sim. De bode, ovino também fede pra caramba. Sério? Nossa, eu também ia antes da... porque como a gente desenha ovelha, coisinha fofinha, né? Tudo lãzinho. Muito... ai, que bonitinha. Fede, sai um óleo daquela lã. É muito fedido. Gente, eu não sabia disso. Se eu pegasse um carneirinho agora, eu ia... Todo mundo, quando a gente fala que é veterinário, né? Todo mundo, veterinário, que fofinha. E eu de macacão lá, né? E estagiário do primeiro ano faz o quê, né? Né? É só isso, né? É o apelido do zootecnista, né? Não vou falar, mas vocês sabem o que é. Então eu ia antes de ir pra aula. Aí também, aquela coisa de ninguém querer sentar perto. Aí depois dos ovinos, que eu tava fazendo estágio num projeto de um mestrando de nutrição. Aí eu já comecei a namorar no começo da faculdade, namorei a faculdade inteira, né?
Aí, com Tem que explicar, com né? um só. Com um só. Vai que eu namorei Calma, Ó, calma, a gente entra na faculdade numa quinta série e nunca. Gente, não dá pra falar sério, né? Só besteira. Mas ele era da Suíno, ele era meu veterano e ele já era da Suínos, né? Já fazia estágio na Suínos. Aí eu fui pra Suínos. Fiz estágio na Suínos, assim. Porco também é um bicho lindo. Lá tinha, né, o ao ar livre, né? Mas também eu fazia estágio nesses presos, que é muito, muito triste também, né? Ver os bichos presos, a gente tirava as fêmeas só na hora da reprodução, tudo. Então, eu vi que não era o que eu queria, assim, eu, né, não estava gostando muito. Aí uma professora de equinos, ela comprou pônei para a fazenda e queria estagiário para amansar os pôneis para fazer trabalho voluntário com escolas, tudo. Só que quem realmente conhece pônei, gente, o bicho não é o meu querido pônei. Não é. Eles são bravos. Mas aí eu fui lá, a menina da cidade. Amansar o pônei. Fui lá, então a gente ia, era pra montar, era pra dar banho, era pra conviver. Manipular ele. Era pra manipular Pra mesmo. deixar ele. Nossa, se acaba de dar banho, eles vão rolar na lama, aquela coisa assim, ó. Gente, você vai tirar todo a mágica do meu querido pônei para as pessoas. Não acreditem no meu querido pônei, Comprava gente. rosinha para pentear o cabelinho do pônei. O nome de um deles era Cafajeste. Ele deu coice, nós éramos em 3 estagiários, deu coice em uma, mordeu a outra, que eu já ficava mais desesperada. Corria Tá dele. ligeira. Eu não montava o Cafajeste, não. Eu montava o que era mais bonzinho. Mas aí a gente andava pela faculdade inteira, assim, com eles. Foi gostoso. Só que o mais legal, isso eu já estava no segundo ano, né? O primeiro ano foi ovinos e suínos, aí no segundo ano eu já estava com os pôneis. Mas o mais legal foi que a professora de equinos, ela também é a professora da disciplina especial de acupuntura. E aí eu comecei a conviver com ela. Tinha uma disciplina de Especial. acupuntura? Olha aí. À noite a gente tinha aula, né? Não era no HV, porque o pessoal do interior não aceita. Tinha professora que fez Sim, abaixo-assinado sim. para não ter acupuntura. Nossa senhora. Ai, gente, umas coisas assim é complicado. Hoje a gente vê o quanto Então, arcaico. naquela época. Muito Não difícil. sei agora, né? Mas a professora, ela era maravilhosa. E ela atendia de voluntário os animais do campus. Então eu ia com ela atender os cachorros. E teve um cachorro que ficava perto da biblioteca que ele paralisou. E eu acompanhei ele voltar a andar. Eu lembro assim, eu fico até emocionada. O dia que eu apareci, desculpa. Não, O dia que eu apareci no calçadão e ele vinha, ele amava a gente, que a gente dava comida, a gente botava coberta, os funcionários iam lá e tiravam, jogava fora as cobertas, né? Mas a gente cuidava mesmo dos animais do campus, né? E aí o dia que ele veio andando, assim, aí eu chorei Ai, um que monte. legal assim. demais. Não, foi muito legal o estágio com Muito essa legal. professora. E aí depois, por conta dessa professora, né, professora Lisete, que eu comecei a ir para pequenos mesmo, né? E aí eu fui fazer estágio só na parte de clínica, né? Não sei agora, mas na época falavam que a minha faculdade era das únicas que tinha hospital 24 horas. Então a gente fazia estágio no plantão. E até eu tava vendo, assim, o que vocês falam, eu concordo muito com o que vocês falam de que tem que fazer a clínica depois da faculdade, mas eu não fiz, porque eu fiquei tão traumatizada, assim, no plantão e no interior, assim, é umas coisas tão horríveis que aparecem, que eu fiquei com muito medo de clinicar. Hoje eu me arrependo. Tanto que eu vejo vocês falando, gente, tem que clinicar, e é um arrependimento mesmo que eu carrego. Então, assim, eu realmente falo com propriedade. Eu não cliniquei depois da faculdade e eu falo com propriedade. Precisa clinicar depois da faculdade. Você já entrou direto na especialização? Eu já fui direto e assim, eu vi que foi um erro, mas como eu fiz depois da metade do segundo ano até o fim da faculdade, eu fiz estágio no plantão, né? E aí eu vi assim, nossa, não é o que eu quero. Se tiver que clinicar, eu não vou ser veterinário. Porque eu falei, se eu não der certo na reabilitação, eu não vou ser veterinária, porque eu não levo jeito para isso. Eu ficava travada quando chegava, assim, o bicho sangrando, né?
Nossa, chegou cachorro com tiro, chegou gato, assim, sem metade do rosto, né? Não sei se pode falar coisa pesada, assim, mas... Né, que o gato sumiu uma semana, voltou só o crânio, assim, né, com bicheira. Então, assim, eram umas coisas que eu fiquei, assim, com muito medo de passar por isso sozinha, né. Até eu tive a oportunidade, teve um veterinário perto de casa, ele até falou, vem, né, no dia que eu não tô, você fica aí, é só vacininha, tudo. Mas eu confesso que eu fui tomada pelo medo, e hoje eu me arrependo muito, porque... É isso, assim, eu tive uma base boa, eu acho que meus professores eram muito bons na anamnese, porque o pessoal acha muito legal faculdade pública, mas faculdade pública depende de verba, depende de político. Então a gente chegou a fazer panelaço por não ter seringa no hospital. Então, assim, a gente lá tinha hemograma e raio-x, só. Então, assim... No ultrassom, a minha professora tentou comprar um quando eu estava me formando, eu não vi ultrassom. Não, ultrassom a gente saiu de Araçatuba e teve que ir para Botucatu um final de semana. Para aprender. Para aprender, ficamos lá um dia inteiro e o professor mostrou pra gente como funcionava e tá. Porque não tinha na faculdade também, o único ultrassom que tinha na faculdade era de grandes animais. A gente tinha contato, mas não é a mesma coisa, não né? É totalmente diferente. E aí era só raio-x, e aquele raio-x que daquele na jeito. época não era digital, né? Era o raio-x normal. Então é até legal, jeito. Né? Que eu acompanhei como fazia, era legal fazer, né? Mas era isso também. Nossa faculdade também era bem precária nesse quesito. Quando ele começou a falar de ultrassom, você tem uma ideia, eu não sabia nem pedir ultrassom, porque eu acho que eu fiz um ano e meio, né, de clínica. E logo que eu me formei. E eu não sabia nem pedir. Eu falei, e aí, como é que faz? Quando pede ultrassom? Eu vim ensinar para Jordana, eu já fazia ultrassom, e depois que ela se formou, eu vim ensinar para ela o que era ultrassom. Mas eu ficava besta, porque a gente é de uma geração que se palpava piometra, que se palpava o intestino. Essa parte hoje de o ultrassom é quase um termômetro, ele faz parte da triagem. E todas as pessoas ficam amarradas se não tiver. Então é assim, tem os prós e tem os contras também. Então, você fala muito do que a gente fala do que tinha. Eu acho que eu não gosto muito dos caga-regra também, né? Tem muita gente que fala que você tem que fazer, mas a gente percebe a gente percebe que os que fazem um pouco da clínica, eles vêm com uma visão mais global para o mercado. Aqueles que fazem direto da faculdade para pós-graduação, que a pós-graduação hoje é quase que uma universidade 2.0, né? Parece que o ensino da faculdade caiu e a pós-graduação veio para complementar o que já deveria ter sido feito na faculdade. Também tem essa. Mas a gente percebe que as pessoas já estão no 4º, 5º ano, as pós-graduações já vão entrando na faculdade, favorecendo, fornecendo, educando da pós, e a pessoa acaba já faz já querendo assédio, escolher. Eles assediam já no último ano. Gente, eu fiquei chocada, porque eu não sabia. Isso. Mas sabe o que eu acho triste? Assim, eu não tive essa experiência clínica depois da faculdade, mas na faculdade eu passava o dia inteiro lá, fim de semana também. Era assim. Mas você fazia uma faculdade que era integral, então você se dedicava aqueles 5 anos, 4, 5 anos para aquilo. E todas as disciplinas especiais que tinha, né? Isso é uma clínica. Mas sabe o que eu acho triste? Porque eu sempre falo, eu não sou clínica, e meu marido fica, mas vira e mexe, eu falo um diagnóstico que o clínico do meu paciente não falou. Eu acho isso triste, porque eu não sou clínica. E aí, já teve paciente meu, coisa boba, sabe? Tá meses aí, tá com anemia, e o clínico faz exame, tá na normalidade, Aí eu falei assim, mas fez teste pra doença do carrapato? Não. Aí fez Ehrlichia, sabe? Assim, umas coisas que eu fico triste, porque eu que não sou clínica, às vezes eu pego. Porque é isso, a gente vai pegando... Então, cada caso que eu acompanhei, ou como estagiária, ou, né, a gente, né, trabalho como a Jordana, né, com reabilitação também, mas a gente vê tudo, né? Então, vem os nossos poliscolhambose lá, um monte de renal. Então, a gente sabe os medicamentos, os tratamentos para renal, para cardiopata, né? A gente vai acompanhando tudo, né? Então, eu fico muito triste como uma pessoa que está só clinicando não sabe fazer uma coisa que eu percebi, porque eu a gente percebe que falta a globalização é um generalista. Então, aí a gente começa a ver no mercado o cardio versus o nefro.
Aí você pega o neuro versus o oftalmo. Cara, não é versus, é mais. Porque os dois têm que atuar junto. O corpo lá não é um rim, não é um coração. O cara não é só neuro, não é só oftalmo, não é... E várias outras. Mas eu acho uma classe muito desunida. Muito. Eu acho veterinário, assim, tem uns veterinários... Nossa, que tem não sei, uns ciúmes do paciente, né? Eu não sei. É o ego, o sentimento de perda. E o paciente nunca é seu, né? Esse negócio de e eu adoro trabalhar com a Gi, porque é isso, e a gente conversa, discute o caso, assim, porque é isso, né? Poxa, por que não? Ela pode me falar, por que você não faz, né? Dá pra fazer exercício desse jeito? E a gente vai conversando junto, porque trocando ideias. A prioridade é o bicho. Não, e muitas vezes a gente falou assim, quem que é a prioridade agora, Stefania? É a fisioacupuntura. Porque não dá pro tutor, o responsável falou que não consegue fazer os dois. Quantas vezes a gente fez isso sem questão de falar assim, não, eu quero ganhar mais ou eu quero ganhar menos? É que eu nunca acho que tem que parar a acupuntura e eu falo, eu ensino os exercícios, o tutor faz. E eu nunca acho que tem que parar com a acupuntura. Mas ou a gente rodizia, às vezes a gente rodizia, né? Uma semana sim, uma semana não. Mas assim, esse negócio de brigar por paciente, eu também acho isso... como tem. Ainda tem, né? Ainda tem. É uma pena, viu? Acho que agora que a gente já tá velha, eu fico com menos paciência, assim. Então, às vezes, tem veterinário... Eu até falo assim pro cliente, me passa o contato do veterinário para eu conversar. Aí a cliente me responde assim, ela falou que você pode falar comigo mesmo. Aí eu, tá bom, vai, sabe? Eu nem... Preguiça disso. Preguiça, tô velha. Gente, deixa. Não tô aguentando isso, não. E aí você já fez especialização do que primeiro? Que você fez aí eu não quis fazer festa de formatura, nada assim, mas aí minha mãe sempre falou assim, o que é pra estudo eu pago, né? Eu falei, então eu quero a pós de acupuntura. Porque a físio... porque a físio eu fiz muito estágio também, né? Então, o meu curricular foi com físio. Aí o meu TCC, o meu TCC lotou de gente, porque não tinha físio em Londrina quando eu fiz o TCC de físio. Eu sou velha. Não tinha, nunca tinha tido. Então, o pessoal se interessou bastante. Depois veio, né? Depois até a gente da minha turma hoje trabalha lá, assim, bem legal. Mas quando eu fiz o TCC foi o primeiro. Então, os professores quiseram até conhecer, né? Legal. A minha orientadora era de imagens e eu chamei 2 professores ortopedistas, né? Para acompanhar. E eles ficaram super interessados, assim. Acharam bem legal. Então, a físio, eu já estava no meio. Aí eu fiz um curso intensivão, assim, que tinha, de 2 finais de semana, tipo, o básico do básico do básico da físio. E para começar, aí meu pai me deu o laser e minha mãe me deu a pós de acupuntura. E aí eu comecei, assim, um ou outro, né? Comecei atendendo a cachorra. Pior que a primeira paciente que eu tive, eu acho que era mielopatia degenerativa. Putz, é sempre assim, né? É sempre assim. Meu Deus do céu. A primeira, a cachorra da vizinha. Já tinha parado posterior e estava começando a trançar os anteriores. E brava, e tentava me pegar, e tadinha, quando ela parou os posteriores, né, que a doença, né, vai degenerando, ela tentava virar, assim, não parar, mas, nossa, eu amei muito ela, porque ela foi minha primeira, né, então, assim, eu amei muito ela. Ela tentou me matar até o fim da vida dela, né? Nossa, foi... A gente gosta deles. Se eles gostam da gente, o problema é deles. Tem pacientes que a gente não conquista. Mas os bravinhos não mexem com a gente de um jeito diferente? Não sei, os bravinhos me tocam. Que a gente fica tentando conquistar. Todas as vezes que a gente vai lá e não consegue. Aí um dia que aceitou carinho, a gente, ele já viu. Ó a quinta série, gente. A quinta série batendo. Adoro um bravinho, não sei o que acontece. A gente tudo. E quanto mais velho, estrupiado, é assim, nossa, o meu olho mais brilha, assim, como eu amo os velhinhos, né? E é o que a gente mais atende, né? A especialidade de vocês é complicada, porque é um eterno luto, né? Nossa, toda hora. Até eu sempre posto, né, quando eles partem, e uma amiga minha que notou, falou, nossa, esse é o seu processo de luto, né? Minha despedida, assim, que eu faço. Porque é aquela pessoa que a gente está vendo direto, né? Então os clientes sentem muito a nossa falta também, né?
Então aquela pessoa sente falta, né? A gente sente falta de ver o bicho, é muito difícil. Né? Uma coisa que eu tenho tentado trabalhar bastante, tanto em mim, né, quanto nos pacientes, é esse processo ficar cada vez menos pesado, sabe? Eu tenho tentado trabalhar, porque é uma coisa pesada ainda, um tabu para todo mundo, né? A perda de um ente querido. Seja um animalzinho, Sim. seja um ente nosso, né? Então, eu lembro que agora, há pouco tempo, eu perdi um paciente. Sabe quando você já sabe que o paciente tá ali no finalzinho, você já tá sabendo que ele tá indo. Era uma osteosarcoma, aumentou de volume, o cachorro começou a ficar um pouco mais ofegante, começou a levantar um pouco menos. Fazia 1 ano e meio já que eu tava acompanhando esse cachorro. Então, que deu 1 ano e meio com osteosarcoma, né? Você deu isso pra ele? Pensa, é um pastor alemão de 15, ia fazer 16 anos em agosto. Gente, agora, ele juro. já tinha passado assim, faz tempo. Que vida maravilhosa. Então, já tinha passado, tava fazendo hora extra e outra. Era que maravilhoso de vida que esse cachorro teve. Que benção. De amor do começo ao fim, né? Tanto que eu chamo isso, falo para os pacientes, tá vivendo de amor. Agora ele tá vivendo de amor. E aí eu tava percebendo que esse cachorro tava indo e ela me falou assim, era uma senhora, vive só ela e ele. Nossa, tá. Aí eu peguei e falei para ela, falou assim, Gi, eu sei. Ficou, sabe quando durante a sessão fica um momento de silêncio? A gente ficava sempre conversando, de repente ficou um momento de silêncio. Aí ela passou a mão na cabecinha dele e falou assim pra mim, Gi, eu sei que ele tá indo. Ela falou. Aí, por um momento, eu fiquei pensando o que eu ia responder pra ela, sabe? Porque eu sabia o que estava acontecendo. Mas eu respondi no momento, todos nós estamos a caminho de lá. Bonito. Todos nós estamos a caminho. Né? Eu acho que a única certeza que existe para todos nós. Mas não é fácil. Que não é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas eu falei assim, a única certeza que existe é que todos nós estamos caminhando para lá. Né? Então, tenta agradecer e louvar todos os dias que ele ainda está aqui com você. Falei para ela, né? E eu tenho tentado trabalhar isso comigo, porque é horrível perdê-los, né? Pra gente também a gente fica mais dura, assim, né, com o tempo, né? Essa primeira, quando ela morreu no dia que minha sobrinha nasceu. No dia. A veterinária que eu trabalhava achou que, Deus o livre, minha sobrinha tinha partido. Porque, assim, é comum, né? Nenê que acaba de nascer, né? Então, porque eu caí no chão e comecei a chorar. Ela ficou com medo de me perguntar o que tinha acontecido. Mas não, eu tinha recebido a notícia da cachorra, mas eu caí no chão, assim. Então hoje, assim, eu choro. Tem os que eu sinto mais, né? Sempre tem os que pegam mais a gente, né? Hoje que eu tenho um Golden, os Golden mexem muito comigo, porque eu tenho, né? Eu tenho um Golden com câncer ainda, né? Então, os Golden com câncer que eu trato, assim, nossa, mexem muito comigo. Eu sinto que eu tô mais dura, mas assim, ainda é uma coisa muito difícil, né? Mas é uma coisa que eu falo para todos os meus clientes, né? Quando chega esse momento. É muito melhor sentir essa dor do que não viver com eles, né? Pra mim, assim, não tem como viver sem bicho. Pra mim é muito maravilhoso, né? Mas esse luto, até, ele é descrito como luto não reconhecido, né? Teve gente que chegou pra mim e falou assim, ué, você tá triste, seu cachorro morreu, por que você não pega outro? Simples, né, pra pessoa. Simples. Né? Mas tem gente que fala isso pra uma mãe que perde um filho, né? Não, e você perdeu um paciente que você vai atender 11 horas da manhã. Às 2 horas da tarde você está entrando numa outra casa. Você tem que vestir uma outra máscara. Sim. Você não vai entrar nessa outra casa chorando. Então isso é complicado. O luto do veterinário também, né? Com a perda. A gente conversou sobre isso no podcast. Teve um podcast que eu conversei. Teve situações que... Teve uma vez que eu pedi uma Golden comigo dentro da sala. Ela morreu na minha mão. Ai, gente, Deus me livre. Nossa, pra você. Eu já acompanhei eutanásias, algumas. Eu fico junto com a família quando eu consigo, mas essa Golden tinha um tumor. Assim não, nossa. Cerebral inoperável. E eu acompanhei ela por um longo tempo também. Mas foi durante a sessão? Durante a sessão. Eu cheguei lá. Mas a acupuntura dá uma relaxada, né? Ela estava diferente, mas aquele negócio do Golden. Levantou, veio abanando o rabinho pra mim, mas ela estava um pouco diferente. Ela fez esforço. E eu tinha notado por causa da cor da língua. Nossa. E eu nunca tinha pego um paciente assim, feito uma sessão com um paciente logo para óbito, né? Nunca tinha feito mesmo.
E aí eu olhei a cor da língua, eu fiquei meio estranha, tava um cinza já a língua dela. É. E ela tava bem calma, sabe? Ela deitava, golden, né? Fofura. Deitou pra mim ali, pra eu fazer a acupuntura. Menina, e ela deu a última respirada comigo. Minha proprietária tava junto, mas ela não acompanhava, ela tava trabalhando. Tava perto, assim, Acho trabalhando. Que ela escolheu esse momento pra poupar a tutora. Mas, menina, ali, assim, tipo, consolando a proprietária e junto comigo também desabei, né? E eu não consegui mais trabalhar. Eu desmarquei a minha agenda. Não, nossa, na sua porque, na verdade, foi pra mim ali foi uma coisa muito forte, aquele momento. De tudo, né? De você ficar junto com a pessoa que tinha acabado de perder, um ente querido, era só ela e a cadela também. Então, tem momentos e momentos, né? Tem momentos que você consegue continuar, que você faz isso, faz a máscara, né? Respira, se equilibra e vai, e tem momentos que você não Mas consegue. é isso, a gente lembrar que, apesar da gente ser profissional, a gente também é gente, né? Sim, exatamente. Então, nós também somos afetados. Tem né? gente que, né, parece que esquece, né? Eu, quando eu soube o diagnóstico do meu cachorro, eu recebi, né, o resultado da citologia, né, de mastocitoma, era 6 da manhã, quando eu vi. E aí eu chorei. Eu tinha acabado de perder um paciente de mastocitoma. Chorei um monte. Aí eu vou precisar de dinheiro. E fui trabalhar. Só que aí eu chorei na casa de cada cliente desse dia. Só que eram, assim, clientes antigas. Então todas me acolheram super, assim. Mas elas abriam a porta e eu... As manteigas derretidas. É melu em peixes. É por isso. Ela acaba comigo. Começou o assunto que nós homens ficamos Gente do céu. Mas é difícil. E sabe que, sem querer ser puxa-saco assim, mas eu tô gostando muito, né, do Backstage Veg. É o meu primeiro podcast da vida, eu nunca ouvi podcast, nunca tive costume, assim, eu tenho um pouco de déficit de atenção. Eu ficava com medo de estar dirigindo, ficar ouvindo outra coisa e esquecer do trânsito, né? Então eu sempre só fico com música, né? Eu amo música, né? Mas eu tô achando legal que tem clientes que estão assistindo as nossas em comum, as nossas clientes em comum, mas também clientes minhas que eu comentei, me passa, eu quero ver, não sei o quê. E eu acho legal para isso, para humanizar o veterinário. Exatamente. Nós somos pessoas, gente. Então, às vezes uma pessoa tá olhando, tá assistindo um episódio e fala, nossa, então aquela vez que eu gritei com o veterinário, será que ele chorou depois que eu fui embora? Será que eu deixei ele com depressão? Então, assim, eu tô achando muito, muito legal mesmo, assim, porque sabe? Isso eu acho que acontece com médico também, não sou médico humana, mas com veterinário acontece muito da pessoa jogar a responsabilidade do tratamento nas suas mãos, né? Então, quando eu era mais nova, eu pegava essa bagagem para mim. Entendeu? Então, aquele negócio assim, doutora, eu tô, assim, 100% com você, você vai melhorar ele, né? Então, aquela pessoa que vinha, ainda mais a gente com integrativa, sim, ela vinha com a esperança toda em cima de você. Né? Que nem eu tô com um paciente agora com sinomose, dificilmente eu pego sinomose, né? Um filhote, tava no finalzinho da parte clínica, mas pegou a parte neurológica e tá continuando na parte contínua. E assim, eu entrei com um tratamento que a gente faz, com fito, com cannabis. Mas assim, biologia não é matemática. Então hoje eu falo pro proprietário, eu jogo um pouquinho da carga, né? Por mais que a gente pegue um pouquinho da responsabilidade, mas eu divido com ele essa carga. Hoje eu já sei fazer isso. Então, fala assim, biologia não é matemática. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Mas se ele vai ficar bem ou não, isso vai depender do sistema imunológico dele. Tá? E eu tô falando alguma mentira? Não tô. Não. E muitas vezes a gente antigamente, ou se você não sabe lidar com essa parte emocional sua, você pega toda essa bagagem para você. E aí você sai com uma bagagem de um cliente, vai para outro, pega outra bagagem, você chega em casa acamado emocionalmente. Eu acho que é por isso que a gente tem ficado preocupado com essa nova geração, né? Porque é uma geração que não está acostumada com frustração, né? Então, a gente apanhou desde criança, né? Então, literalmente e fisicamente. Então, a gente... É mais resiliente. Então, eu fico vendo isso, porque
veterinária, assim, você fala, eu sou veterinária, não é fofo. Não. É uma profissão super difícil, né? E, assim, sempre que alguém vem me falar, minha sobrinha quer prestar veterinária, eu falo, eu vou convencer ela o contrário, porque se eu tento convencer a pessoa o contrário, mesmo se ela fizer, ela sabe onde ela tá pisando. É igual quando alguém vem falar pra mim que quer um bicho. Eu tô sempre na adoção, né? Tô sempre divulgando bicho pra doar. Aí a pessoa vem pra mim, eu quero um bicho. Eu falo todos os contras de ter um bicho. Exatamente. Não, mesmo assim eu quero, ainda mais raça, né? Eu falo a minha brincadeira, eu falo uma raça, eu falo um problema, né? Porque eles têm, né, um monte de doença. E qual é a briga que você quer entrar? E a responsabilidade que você vai ter com esse animal, esse vínculo que você vai se formar ali, vai durar quanto tempo? 17? Hoje, 17, 18 anos? E tem, né? 19, dependendo do animalzinho. Mas precisa mesmo. Eu e também pra falo. fazer veterinária é isso. Eu falo, não é só, ai, que fofinho, bichinhos são fofos. Não é isso. Não Ovelha é isso. fede. Pônei isso. morde. Sim. Cachorro, né? Falei, tem que saber onde está pisando. Tem que saber onde está profissão pisando. bonita, E tem várias muito, vertentes que muito pouca gente conhece, na verdade. Verdade. Todo mundo associa veterinário com o cuidado do bicho clínico, a parte clínica. Isso é a pontinha do iceberg, é o que aparece na mídia, na verdade. A gente tenta quebrar aqui vários mitos. É que o backstage sempre tenta falar mais da parte emocional. A gente tenta... Mas assim, são vários mitos que veterinário ganha bem pra caramba. Tem gente que acha isso? Tem. Pô, mentira. Por isso que chamam Leva o carro no mecânico. Por isso que chama a gente de mercenário. Mentira! Sim. Eu não sabia mas que o tinha preço gente... é um absurdo, porque vocês estão mandando dinheiro, então, gente. Mentira que alguém acha isso. Não ganha bem. Mas como se o pessoal quer pagar com amor? Pois é. Gente, eu não sabia. O veterinário não é assim, a gente tem a mesma responsabilidade com vidas hoje, porque a gente já falou sobre isso também, né? Com vidas, porque os animais hoje fazem parte da família, então a responsabilidade é a mesma, só que a gente não é pago igual da mesma médico, maneira. Né? A gente podia fazer um quadro, né? Crenças limitantes sobre a medicina veterinária. O que acham do veterinário? O pessoal acha que isso não e outra, disso. acha que é uma profissão super fofa, não sabe a bagagem pesada que a gente carrega. Mas você por causa fez um disso. juramento. Porra, lê o juramento. Não tem nada que é para favorecer o bicho. Você é obrigado a tratar o animal para que ele não prejudique o tutor, o responsável. Vou colocar uma coisa que saiu nova aí. Que me assustou, o Flávio já até sabia na internet. Você viu que vai liberar a gente para porte de arma, né? Eu vi. O veterinário. Só que eu não sabia se era fake, porque hoje você vê uma notícia, você tem que ver em outros lugares. Então, eu comentei com ele. Aí ele falou, não, Gi, é verdade mesmo. Ou seja, você acha que se realmente fosse uma vida fácil, fofa, eles iam estar cogitando colocar o porte de arma? Mas sabe que o medo do meu marido é o jeito que a gente trabalha, indo na casa das pessoas, né? Nós somos mulheres, mulher assim, é andar com medo, né? Tipo, você nasceu mulher, você tem medo. O tempo todo. Isso é uma das coisas que nós homens não fazemos a menor ideia do que vocês passam. Não faz, porque assim, é muito medo o tempo todo. Alguém fala bom dia, você já se fecha. Entrar no elevador, só que você e um cara que já é mais forte, mais alto, você já fica, Jesus amado. Né? Não, já traçaram a rota de fuga na cabeça, coisa que a gente não tem. E não é nem até chegar no cliente, porque você não sabe como é esse cliente. Né? Que é a domicílio, então, assim, como que você vai ficar. Como que são as pessoas dessa casa que você está entrando. Então, assim, a gente corre risco o tempo inteiro, né? E eu fui entendendo esses perigos, assim, depois, até em clínica, né? Tem o risco, a maioria das clínicas tem até 2 entradas, né? Na rua, né? Na rua do farol, né? Com equipamento dentro do carro. Tudo essa situação não é simples para a mulher, né? Mas eu achei assim, gente do céu, sério mesmo essa notícia? Eu levei 20 anos para falar uma coisa para Jordana. 20 não, mas eu levei uns bons anos para contar para Jordana. Eu desisti de clínica porque eu trabalhava na favela de Heliópolis e pensa como um bandido. Você tá lá, você tomou um tiro. Se você não tiver os parça que resolve isso, você vai ter que levar em algum lugar. Onde você vai levar que você não vai ser fichado e taxado? Muito filme isso. Eu tive que tirar bala de coxa de bandido com a metralhadora na clínica. Isso me fez desistir total da parte clínica.
Então, se Nossa, na coxa ainda. Imagina, você tira e começa... Porque eles não podem ir pro hospital, né? No hospital você é fichado. É fichado, aí eles chamam a polícia, mas né? eles já vão te algemar ali mesmo, chama a polícia. Aí eles vão Qual no outro veterinário. estabelecimento que tem anestésico e um profissional capaz de fazer Mas em filme mostra muito indo pro veterinário, né? Ou o veterinário é o traficante. Então, assim, eu não sei se eu armado numa situação dessa, eu me sentiria mais seguro. Mas seria eu não sei na ideia, pandemia se você foi convocado para ir para pandemia, para grupo de frente da pandemia, na pandemia que teve. Tive que fazer lá o... Então nós somos, você concorda comigo? Que agora, nesse momento agora você é médico. Agora a gente somos considerados né? médicos nesse no momento. apocalipse nós somos médicos. Eu tive que colocar lá uma resposta. Nós duas éramos e tinha uma criança pequena. A gente estava a gente estava com uma criança pequena, tava os nossos pais mais velhos, que todo mundo grupo de risco, né? Nossa, e aí a gente não tinha como. Mas assim, a gente teve que fazer uma justificativa, porque senão eles iam, sei lá o que ia acontecer, né? E até esse risco a gente sofre, né? Pegar doença, né? As pessoas não me recebiam de máscara e eu tenho até pais hoje, idosos, né? Meus pais são bem idosos. E até hoje. O pessoal me recebe. Desculpa, tô super gripado. Hoje eu fui atender um paciente hoje de manhã. Ele falou assim: vou deixar aqui a porta aberta, porque eu tô super gripado. Que adianta, né? Não, e te recebe super perto. Eu só não vou te beijar porque eu tô gripado. Mas você tá aqui, cara. Você manda teu filho com uma ramelinha no olho, o povo já olha assim. Tem que ficar em casa essa criança doente. Imagina que vai dar. Nossa, eu fico bem chateada. Eu cheguei até a fazer post, por favor, avise o seu veterinário, né? Tem gente muito consciente, gente. Tem. Eu tenho proprietários muito conscientes que ligam e falam: Jordana, não tô legal, não venha, tudo bem. Tá ótimo. Eu faço isso também. Ou nem se eu não tô bem, eu não vou. Eles sabem disso. Não, eu não tô legal, não vou. Imagina, entrar na casa. Eu não sei qual é a situação da pessoa. Mesmo que a gente deduza que a pessoa quando tem neném, eu tenho rinite, assim, eu tô sempre ruim, né? Então, eu não vou, se eu espirrar, eu não vou trabalhar. Eu não trabalho, né? Porque rinite é isso, né? Mas quando tem neném, aí eu não vou. Se eu tô com algum sintoma um pouco mais pesado, mas aí eu vou de máscara. Se eu vou, eu vou de máscara. Ou uma pessoa mais velha, ou que você sabe que tem imunossuprimido. Eu atendia uma pessoa que fez transplante de rim. Respeito, né? Respeito. Eu ia sempre de máscara, sempre. Né? Toda vez que eu ia lá, ele até perguntava. Eu falei, não tem problema nenhum, fico de máscara. Eu achei que a pandemia ia ensinar mais respeito, mas eu acho que não. Porque não deu. Dizem, o entendimento também. Às vezes as pessoas não... É aquele negócio, fala com você, não sabe da onde está vindo o vírus. O que será que a pessoa pensa, né? Só se eu pegar em você é que passa? Só se der um beijo, a pessoa Só se der um beijo? Que a maioria me recebe, abre a porta, abre isso de porta, então você passa assim do lado da pessoa. A maioria faz isso. Eu falo, o que passa na cabeça? Eu assisti o filme do Dustin Hoffman, lembra? Aquele epidemia, né? No cinema, as babinhas indo. Tipo... Nossa, a gente passou pela pandemia tão explicado sobre isso. Eu achei explicado, mas não, as pessoas não... Então, eu falo, são muitas coisas que são difíceis, né? E é uma profissão, acho que ainda mais a gente que é volante, as pessoas têm muita dificuldade de entender, de se colocar no lugar, né? Por exemplo, tem gente que fica brava, mas você não me dá um horário exato? Não te dou um horário exato. Eu tenho os horários, mas eu tô no trânsito. Eu nem falo. Nossa, tem lugar que eu consigo fazer em 10 minutos e às vezes vira 50, vira 60. Estamos em São Paulo, né? Então, assim, eu já fiz 2 quilômetros em 50 minutos. Isso é porque você regionaliza bem o seu trabalho. É que do Brooklyn pro Itaim parece muito perto. Imagina. Mas nossa, você atende na sua ainda, né? É que eu tô querendo parar, mas é que o meu marido trabalha lá, e aí ele vai, quando ele vai presencial, eu deixo ele no trabalho e eu atendo por lá. E aí eu volto pra cá. Então eu quis aproveitar pra levar ele, né? Mas que ele fala assim, case com alguém que te trate como princesa que você é. Porque eu levo e busco ele, eu tenho dó dele pegar o trem. Eu mimo. Ai, meu Deus do céu. Que bonitinho. Então eu tento fazer, né, lá perto, então eu peguei, 2 lá perto do trabalho dele, né?
Mas aí já são 2 que acabam com a minha volta aqui pra Zona Oeste, né? Loucura. E tem gente que não aceita, mas a pessoa tá lá sentadinha no computador, ela tá de pijama, ela, né, só levantou da cama e sentou no computador. E não consegue se colocar no seu lugar. Não consegue. Então, eu acho que são tantas vertentes, assim, que deixam uma profissão mais difícil, né? Que às vezes nem mesmo veterinário consegue entender, né? Tem gente que fala, não, vem aqui na clínica e quero que você atenda, tipo, 10h30. Eu falo, não, mas aí você me quebra a manhã inteira, né? Eu preciso ou tá mais cedo, ou tá mais tarde, sei o quê. Tem que ver com os outros atendimentos. Sim. Não sei se com você, mas muita gente me pergunta, você tem outro? Sim. Você tem outro pago... paciente? Não, muita gente me pergunta. Hoje aqui. Não sei se já aconteceu assim. Teve muita gente que já me perguntou: você tem outro saindo daqui? Eu falei, eu pago conta com isso. Esse é o meu trabalho. Não é trabalho. Que eu acho divertidinho. Assim, eu amo o que eu faço, mas assim, é o meu trabalho, é como eu pago as minhas contas, né? Nossa, assim, nossos pais demoraram anos para entender como a gente trabalhava. O meu pai, eu acho que ele faleceu e até então ele não entendia como a gente trabalhava. Eles não entendiam, porque quando eu morava ainda com a minha mãe, trabalhava assim, eles não entendiam por que muitas vezes eu voltava para casa, entendeu? Às vezes, por exemplo, almoçava em casa, ou tem uma desmarcação, eu voltava para casa, ficava um tempinho, depois ia para o outro paciente. Ou quando que esquentava, que aí sumiam os clientes, ficava um buraquinho na agenda. Um buraquinho na agenda. Na hora que veio frio, piora. As pessoas não entendem isso, não entendem. Aí a gente demorou para explicar para eles. É engraçado, hoje em dia eu acho que, como eu falo assim, aí eu vou fazer um home care. Aí as pessoas entendem um pouco mais, porque até a medicina hoje tem home care, né? É verdade. Até a medicina, tirada de sangue, medicina tem muito isso, né? Então as pessoas entendem um pouco mais, mas ainda era não mais acho difícil. Que entendem mesmo o volante. Eu acho o volante bem... Eu acho a gente assim, a gente faz a nossa agenda, né? E vai colocando lá os pacientes de hora em hora, ou de 2 em 2 horas. Não vai falar em cima da hora, né? Desmarcar em cima da hora, você tá já no trânsito. A gente tem que regionalizar. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Quando eu vou, eu mesmo que faço a minha agenda, o Flávio tem que ser uma logística, né? O Flávio tem uma secretária para ajudar a agenda dele, né? Mas eu faço a minha agenda, você também faz, né? A gente tem que ter uma logística, né? Colocar no mesmo bairro, próximo, porque senão é isso. Você se perde no trânsito e você... Não vai no Cotia, um em Higienópolis e depois um em Carapicuíba. Tipo, você não vai fazer isso, né? Não dá. E aí você perde muito tempo no trânsito. Então você faz uma regionalização. Principalmente ali, né? O trabalho de vocês que... Toda segunda-feira, 9 horas, é o mesmo. Toda segunda-feira, 10h30, é o mesmo. É o mesmo. É diferente do meu, que vai, faz, resolve. Sim, então eu pergunto, cada segunda-feira quando a pessoa lugar. entra em contato comigo, eu já pergunto de onde ela é, né? Pergunto outras informações, mas uma das informações é onde ela é, porque aí eu já encaixo naquele dia. Eu atendo a sua região de tal dia. A vida do volante é um Uber médico. Sem chamar no aplicativo. Isso. Você vai lá de Uber. Você fica mais no carro do que trabalhando. Mas a minha engraçado, vida, meu escritório é dentro do carro. Eu não tenho vontade de ter clínica, assim, nunca tive. A minha cunhada um dia até falou pra mim assim, Estê, eu torço tanto pra você conseguir ter sua clínica. Eu falei, mas eu não torço. Eu não quero. Ela falou, sério? Porque ela achou que eu não conseguia. Achou que eu não tinha porque eu não conseguia até hoje, né? Então, torço por você. Eu, não torce não. Torce pra mim na Mega. Coisa. Aí eu falei pra ela, eu não tenho vontade. Eu me conheci como uma pessoa que gosta dessa fuga de rotina, né? Tudo bem, a gente vê toda segunda a mesma pessoa, toda terça, mas muda. Eu não passo o dia inteiro com uma pessoa, né? Eu sou super nervosa, né? Eu falo, as pessoas não me conhecem, eu sou tímida sim. Eu sou super estourada, assim, no meu estágio. Não sei se você lembra o Vet Spa. Sim. Eu fiz o estágio curricular lá, né? E a recepcionista, nós éramos em 3 estagiárias, né? Aí uma que é toda fofinha, ela falou, você é estrelinha, tá sempre brilhante. Aí a outra era toda enérgica, você é a Sol e a Stefania é a Lua, porque tem dia que ela tá de fases. Sério, Stefania, não conheço esse seu lado. Porque assim, a gente não convive. A gente não convive mesmo, verdade, só pelo WhatsApp. Eu falo, uma pessoa que eu achei que eu gosto de ver todo dia, eu casei. Porque assim, eu não posso. É Soriana, né? É a Gleice. Você acredita
que as minhas melhores amigas são aquarianas? É Eu sempre me relacionei muito bem com quê, gente? Não sei. Não, mas eu gosto de aquariano também. Mas aqui a gente é doido, né? Nossa. Eu morei com a Gleice aquariana, morei na faculdade com ela. Maravilhosa, maravilhosa. Porque assim, é por isso que eu gosto de gato também. Que é tudo Porque é tudo independente. Na dele, gosta do seu espaço, respeita o espaço do outro. É isso. Fala quando tem que falar. Nossa, gente, quando eu trabalhei em clínica, assim... É isso. Eu trabalhei em clínica de reabilitação, né? Não cliniquei clínica médica, mas trabalhei em clínica, né? Paradinha, assim, né? Em clínica de reabilitação. E, assim, eu sou super agradecida, aprendi pra caramba. É uma veterinária, hoje é o nome na fisioterapia, assim... E ela, quando ela abriu a clínica dela, o VetSpa fechou e passou para ela. Então, assim, os animais que eu atendi no meu estágio curricular, eu atendi lá. Então, assim, eu fiz uma continuidade, assim, do tratamento, assim, foi muito bom. Mas todo dia eu ficava das 8 às 18 lá. Nossa, todos assim, os dias? Todo dia, de segunda a sexta. Aí, eu tava fazendo... No primeiro ano eu fiz a pós de acupuntura. Aí no segundo ano, eu estava ainda no segundo ano da pós de acupuntura e comecei a de físio. E aí, então, em 2 anos e meio, assim, eu fiz 2 pós, né? Sim. Porque eu por um ano, eu estava fazendo as 2 juntas, né? Em 3 anos, né? Eu fiz as 2. As 2, cada uma tendo 2 anos. E aí, como ela é coordenadora da pós de físio, ela não colocava junto com a minha pós de acupuntura. Então, um fim de semana eu estava na pós de acupuntura, um fim de semana eu estava na pós de físio, e os outros 2 eu trabalhava lá na clínica. Quando a gente é jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente aguenta tudo. E à noite eu ia na Bicho a Bicho. Nossa. Eu atendia lá das 6h30 até umas 8. Então, assim, essa fase de colágeno é que delícia, né? Maravilhoso. Faz um Nossa, puxadão, e eu comia assim, de manhã era uma coca 2 litros com um pão de queijo. Deus do céu. Nossa, essa fase foi... Que fase. Foi louca. Mas aí eu vi que, assim, ficar o dia inteiro numa clínica fechada, assim, eu ficava muito irritada. Eu não vi que não era pra mim. Cada pessoa tem um perfil, sim, né? Cada pessoa tem um perfil. E a gente tem que ir se conhecendo e ir se aceitando também. Sim. Porque você vê tanta gente infeliz no trabalho é porque acha que tem que ser assim. Exatamente. E às vezes você acha... Se coloca umas limitações. Né? E assim, eu fui vendo. Eu não quis, assim... não aguentei ficar em clínica. Pra mim, muito fechado. Uma frasezinha que eu ouvi uma vez falando assim: se você avaliar o peixe pela habilidade dele de subir numa árvore, ele sempre vai ser medíocre. Por quê? Porque é isso. Ele não é daquele mundo. É verdade. Né? Então, eu também. Eu era assim, eu falava pro Flávio. Eu percebia também, trabalhando, nunca tinha... Isso é um erro, gente, é um erro, ó, não repitam. Façam um estágio onde vocês querem atuar antes de entrar na faculdade. Sim. Teve uma pessoa que falou isso aqui pra gente, né, que ela fez isso. Eu acho super interessante. Faz estágio lá, entra como ajudante de uma clínica, vê como que é a rotina. Menor eu aprendiz, nunca tinha feito isso. Então, assim, eu nunca tinha... Era menina da cidade, pensa. Queria trabalhar como veterinária, achava legal. Tudo tonto. Né? Entrou na faculdade e nunca tinha trabalhado. Então, assim, foi um erro. Então, quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar... Aí é que eu vi o meu perfil. É a mesma coisa esse tipo de perfil. Não foi só isso que me fez mudar da clínica para medicina integrativa. O Flávio já estava atuando como autônomo, já tinha falado para mim: Jordana, faz uma especialização, Sim. faz uma especialização. Eu não tinha noção nenhuma de acupuntura, nunca tinha feito curso, tinha feito nada. Mas foi uma das minhas escolhas pelo meu perfil. Mas assim, se me colocasse num lugar fechado todos os dias, igual você falou, matava a Jordana. Juro pra você, eu era outra pessoa. Assim, eu tenho uma imaginação criativa muito fértil, né? E assim, eu sumia aquilo tudo, eu virava outra pessoa, apagava. Eu virava uma pessoa apagada. Mesmo e se eu cada continuasse paciente isso, é diferente, mas você tá lá presa, né? Isso. E se eu continuasse fazendo isso pra minha vida inteira, provavelmente eu ia ser uma pessoa infeliz e nem ia saber. Né? Às vezes, sabe aquele negócio, deixa a vida me levar? Eu ia ser isso, deixa a vida me levar. Aí eu falei assim, não, e foi muito o impulso do Flávio, procura outra coisa, uma especialização. Estágio é muito importante, né? Nossa, como estágio é importante. Muito. Eu não sei se é na Austrália, uma vez me falaram que é comum sair da escola e fazer, tipo, um trainee.
Porque aí, né, tanta gente não iria fazer veterinária, né? Tanta gente... Porque aí você conhece a rotina. Mas esse é o maior número de existência no primeiro e segundo ano. Nossa, que não sei. Quem já tem fez uma porcentagem da escola, da classe dele, um monte de gente que não faz, né? 15% que ficaram. Uns 15% que ficaram, o resto eu tenho bastante colega que largou a veterinária, bastante colega. Porque depois, na hora do trabalho, eu falo que a gente vive no mundo das maravilhas, lá dentro da faculdade. Quando a gente sai para o mundo real, é outra coisa, né? Então, a gente se frustra um pouco, né? É que pra mim, realmente, eu sinto que eu me encontrei. Eu falo que hoje, assim, graças a Deus, eu tô na melhor fase, assim, da minha vida, né? Eu tive depressão na faculdade. Depois vendo, eu acho que eu tive na adolescência também, assim, mas na faculdade foi bem pesado, assim, pra mim. Eu entrei sendo a amiga de todo mundo, e aí lá no interior do Paraná isso é super mal visto, né? Isso é mulher que tá, né? Na vida. Então eu fiquei super mal falada, assim, super julgada pelos colegas mesmo, e aí te tratam de forma diferente também. Então é um meio muito difícil, assim, a faculdade no interior, hoje eu vejo, assim, a minha faculdade foi muito boa, eu tive professores muito bons, mas foi um momento muito pesado da minha vida, né? Porque eu para você ter noção de como eu tinha amigos no começo, um dia eu cheguei na aula e falaram: você foi eleita com o maior número de votos para participar da comissão de formatura. Aí eu falei: mas eu não concorri. Tipo, eu sem concorrer, eu fui eleita. Porque eu era amiga de todo mundo, sabe? Eu não queria, né? Mas aí eu fui. Nós decidimos se você vai fazer parte, né? E eu, tá bom, aí eu fui. Só que isso foi o primeiro semestre, foi festas. Só que aí depois veio esses julgamentos e eu mergulhei na depressão. Aí no quarto ano eu reprovei. Eu reprovei em grandes animais. Até minha mãe falou assim: será que não é o universo te mostrando que você vai trabalhar com isso? Eu, não, mãe, não é mesmo. Mas lá, não sei se é toda a faculdade assim, clínica médica e cirúrgica, você não pode ir para o 5º ano sem ter ela, né? Então você não fica carregando DP, você fica no 4º ano fazendo uma matéria só. Nossa. Então eu fiquei o 4º ano inteiro pagando para morar fora e fazendo uma faculdade. Eu fiquei tendo aula de segunda à tarde. Eu tinha aula de segunda à tarde e quinta de manhã só. Jesus. Aí eu fiz estágio. Acho que aí eu fiz estágio. Aí eu peguei uma clínica e fiz estágio. Ela era clínica médica e homeopatia. E eu tô fazendo a 3ª pós agora, né? Eu desde a faculdade assim, eu me apaixonei na homeopatia. Eu vi ela resolvendo assim uns casos incríveis assim com homeopatia. Eu ficava super assim curiosa. Na minha faculdade, uma professora colocou disciplina especial de homeopatia, mas o professor que tinha proibido a acupuntura conseguiu derrubar. Não, a gente tinha aqui escondido na disciplina de homeopatia, assim, sabe? Nossa, gente do céu. Não, interior é uma coisa complicada, né? A mente dos professores. E a especialização de homeopatia em Stefânia? Eu comecei ano passado, acaba agora em setembro, né? Mas eu tô amando, assim, era o que eu queria a vida inteira, mas igual eu falei que eu não cliniquei, também pelo medo, eu também não fui fazer homeopatia. E hoje, na homeopatia, eu tô vendo como eu devia ter clinicado, porque um bom homeopata é um clínico também. Porque a homeopatia, ela não vê só o mental, o comportamental, ela vê tudo. Você pode, assim... Eu tô tratando uma cachorrinha, assim, a lama biliar reduziu de 90% para 50% com homeopatia. Nossa, que legal. Então, assim, você tem que ter um conhecimento clínico, né? Que o meu é muito básico. Mas aí eu tô tendo que estudar aí para tirar esse atraso, né? Lógico. Mas eu tô, assim, encantada com essa a minha 3ª pós, agora velha. Os 40 mais eu acho que vem com um chamado, né? Não sei se vocês sentiram, assim... acho que sim, né? Que vocês estão fazendo essa coisa diferente, né? Eu falo que depois dos 40 vem uma vontade de mudar, porque, igual eu tava falando pro Flavinho, tipo, eu tenho uma boa rotina, eu tenho, né, graças a Deus, muita gente que me indica, muita gente que gosta de mim, eu trabalho muito, mas assim, eu tô quase 17 anos fazendo isso. Então, chegou assim nos 40, assim, sabe? Eu amo o que eu faço.
Mas o meu corpo físico não aguenta, né? Não sei se você sabe, né, que eu tenho uns problemas articulares, né? Eu tenho muita dor articular desde os 10, 11 anos de idade, que eu me trato com acupuntura, que desde criancinha, né, me trato com acupuntura. E essa dor, a físio não permite você seguir. A fisioterapia é muito exigente do seu corpo físico, né? Na pandemia, eu fui levantar um pastor para colocar na bola, eu travei na casa da cliente, assim, que eu não conseguia levantar. Então, quando eu travo, assim, eu travo mesmo, né? Tenho muita dor. Já faz um tempo que eu tô bem controlada. Artrite reumatoide, não é isso? Não fechou diagnóstico. Talvez, na época, foi a época que eu te falei. Porque acho que quando eu comecei a investigar com o reumato, o primeiro reumato falou que era artrite reumatoide. Aí a segunda reumato falou que era lúpus. Tomei cloroquina por 1 ano. E ela falando, toma cuidado. Melhorou, mas não tratava. Aí a terceira reumato, ela investigou muito, assim, eu fiz muito teste, assim, testes tanto, né, laboratorial, de imagem, e até coisa em casa, sabe? Coloca a mão no gelo, não sei o quê, um monte de teste eu fiz. E aí, no final, ela falou que eu não me encaixo em nenhuma doença conhecida. Então, assim, eu tenho fator reumatoide positivo. Se faz ultrassom, eu tenho bursite no quadril, assim, eu tenho inflamação em todas as articulações. Eu dei uma piorada do cotovelo agora. Aí fui fazer imagem da inflamação, mas não dá uma lesão. Entendi. Não acha nada em mim. Uma vez eu tive uma crise muito feia, eu não conseguia levantar, eu gritava de dor. O Thiago pegou a cadeira de rodas do condomínio, me levou de cadeira de rodas pro hospital, e eu gritando. Aí eu falei, me faz uma ressonância, quem sabe agora vou conseguir ver, né? Nada. Não aparece nada, assim, eu gritando de dor, né? Caraca, uma dor aguda, né? É que assim, eu não tenho momento sem dor, assim, desde os... Aquela dorzinha crônica se mantém, talvez né? desde os 20 anos. O corpo habituou com a dor, né? Eu não sei o que é assim, agora, sim, eu tenho dor. É que quando você tem dor crônica... Acaba ficando maior. Eu falo, se uma pessoa normal sentiu o que eu tô sentindo agora, vai pro hospital, vai ver o que tá acontecendo. Mas pra mim é a vida, né? Você tá vivendo. Igual a gente falando de visão, né? Cada um enxerga de um jeito, né? Eu tenho insuficiência de convergência, não sei se você já ouviu falar. É vesgo. É mais bonito falar. Eu tenho insuficiência de convergência. Eu imaginei que fosse assim, convergência. Eu fiquei pensando. Vulgo vesgo. Só que é isso, é aquele pra fora, que é horrível. E aí, não descobria o que era, as letrinhas iam mexendo quando eu tava no cursinho, sabe? Eu saía da linha, eu não conseguia ler, até que apagava, totalmente apagava, né? E aí eu comecei em oftalmo, aí ele veio com um palitinho assim, o que você tá vendo, né? Descreve pra mim. Eu falei, um palitinho. Tá, e como? Descreve pra mim. Eu falei, normal, palitinho e a sombrinha. Aí ele, que sombrinha! eu tinha já 18 anos quando eu descobri que não é pra ver 1, 2, assim, não é pra ver 2 coisinhas. Olhei. Então tem coisas que você não que sabe. Loucura. É porque ninguém sabe como você enxerga. Se você não descreve, você acha aquilo normal, porque você sempre enxergou daquele jeito, quem que vai saber? Sério, você vê só uma pessoa? Nossa, que estranho, né? Você tem algum problema. O normal é ver 2. Mas é isso mesmo, né? Ninguém sabe como você enxerga, né? Mas a gente vai se conhecendo e se respeitando. Sim. Eu falo que hoje eu tô numa fase mais feliz, assim, da minha vida, né? Porque eu sou bem realizada no trabalho. É um trabalho difícil. Eu falo pra todo mundo não fazer veterinária. Mas eu amo demais. Nossa, como eu amo, assim. Como eu sinto falta nas férias, sinto saudade dos meus pacientes, assim. Eu amo mesmo, assim. É aquilo, vocação, né? A gente nasceu pra isso. Mas é que eu falo, assim, eu amo o que eu faço, mas não é pra todo mundo mesmo, né? Até me perdi do que eu tava falando. Você tava falando com 40 anos que você tá totalmente realizada agora. Aí, na profissão. Graças a Deus, assim, eu sou casada com meu melhor amigo, né? Igual vocês, assim, a gente se dá muito bem.
Eu pastei por aí, acho que muita mulher pasta, né? Tipo, já tive o meu primeiro namorado, assim, de violência, né? Então, violência física, segundo namorado verbal, e aí a gente vai vendo o que a gente não quer, né, pra vida. E hoje, assim, nossa, ele é meu parceiro, tanto que meus atendimentos aumentaram muito estando com ele, porque ele aumenta a minha autoestima, né? Ele me bota pra cima, ele me estimula, né? Então, hoje pra mim, assim, é a melhor fase mesmo, mas não faz, né, ser a coisa fácil. Mas hoje pra mim se fosse dar uma dica para o pessoal aí que está entrando, ou que está pensando em fazer veterinária, ou que está se formando, vai lá, uma dica, sei lá, da sua vida, uma dica de ouro ali que você teve um insight depois de ser veterinária. Eu acho que o principal é isso que vocês têm falado muito, assim, né? Não é só gostar de bicho, né? Então, tudo bem que onde eu fiz faculdade tinha muita gente que não gosta, né? Porque eu fiz lá, a prioridade era a criação. Então, eu vi muitos veterinários que não se importam nada com bicho, né? Então, não é só isso, né? Não é só gostar, mas é importante gostar muito. Mas realmente, estágio, assim, e conhecer o por dentro, né, da profissão. E isso, vocês falaram, tem gente que acha que vai ganhar muito, tem muita gente querendo se formar já ganhando. Eu falo, assim, demorou muito, né, pra gente chegar numa média que a gente quer, né, porque também o autônomo é média, não é um salário, né, então a gente tenta se programar, né, mas é que eu brinco que eu tento convencer a pessoa a não fazer veterinária para selecionar quem realmente vai querer estar nessa profissão. É dar dica, né, pra pessoa. Isso, olha, fique esperto, é isso mesmo que você quer, né? Porque, assim, ninguém pensa na parte do luto, que é muito forte, principalmente pra gente que mexe direto com bicho. Claro, você tá no laboratório, você não vai ter essa parte. Às vezes você se encontra trabalhando com laboratório. Tem um colega minha da faculdade que tá super bem na pesquisa, né? Então tem também, né, essa linha. Às vezes você vai ver que tem muitas linhas na veterinária que você nem imagina. Tem uma gama, né? No 5º ano eu descobri que eu amava zoonoses. Mas eu tive aula de zoonose no 5º ano, já estava com o estágio curricular acertado, né? Então, quanto mais você conversar com veterinários também, né? Isso que eu acho que qualquer profissão, né? Você quer uma profissão, vai conversar com quem já fez a faculdade, né? Com quem já está trabalhando. E não só com uma pessoa, porque você pode pegar um mega frustrado, você pode pegar, né, alguém super irreal também. Faz alguns lugares, né? Seleciona alguns lugares e vai lá e faz um estágio, acompanha a rotina, faz alguma coisa, é verdade. Mas é muito recompensante, né? A veterinária, para quem gosta, para quem realmente se encontrou, assim, é muito recompensante. E se a gente pensar no lado humano, né? Porque é isso que a gente fala, né? O cachorro não vem com dinheirinho na boca pedir, faz acupuntura em mim. Você lida com muita gente. Isso aí é uma dos enganos, quebra de paradigmas também. E a nossa área, a grande maioria, a pessoa é muito envolvida, ela ama muito o bicho. Quem tá na clínica lida com se envolve. Muito, pensa, você tá na casa. Você acredita que teve uma proprietária, o Flávio tá aqui para não deixar eu mentir. Uma senhora que eu atendi no Brooklyn, até na época eu atendia no Brooklyn. E ela se mudou, eu atendi vários cachorros dela durante a vida. Então eu atendi assim, 5 anos, um aí falecia porque era tudo velhinho, né? Atendi vários lá no Brooklyn. Depois quando ela se mudou pra Granja. E ela me chamou de novo, atendi outros. Eu conhecia ela, geralmente era ela e o filho dela que ficavam me acompanhando. E ela faleceu, acho que ela estava com 70 e pouco, quase 80 anos, ainda não tinha 80 anos. Quando o filho dela me ligou para falar que ela tinha falecido, menina, mas eu fiquei tão mal. O Flávio levantou de manhã para tomar café, eu tava chorando em prantos, porque eu gostava tanto daquela mulher. Eu fazia uma empatia tão grande com ela, e ela sempre me acompanhou ali, fiz uma amizade tão grande, né? Eu fui lá no velório, tudo, né? Conheci a família inteira, mas assim, é um vínculo que a gente forma, não só com o paciente. A gente vê a pessoa grávida, acompanha o neném nascer, o neném aprende o nosso nome, eu acho máximo. Os nenéns ao menos. Gente, a gente acompanha uma parte da vida. O porteiro não sabe falar meu nome, mas tem neném que fala.
Mas a gente faz um vínculo, né? Com a família mesmo. Então a gente se envolve com a família, não todos. Nossa. O trabalho domiciliar tem essas vantagens. Tem, e a gente que tá há bastante tempo, tem cliente que tá aí 10, né? Nossa. Uma cliente que eu fui hoje, eu a conheci no meu estágio curricular. Então, olha aí eu já tô na segunda leva de cachorrinho dela, né? Pois é. Isso. Então a gente acompanha uma parte, também tem esse laço, né? Não é só com o paciente que a gente faz o luto, mas é com o tutor mesmo. A família e às vezes, mesmo. quando o paciente falece, né? Morre, você não vai ver mais aquela família, aí você fica assim, nossa, mas eu não vou mais naquela casa. E tem gente que convida para ir depois, só que é isso da rotina de São Paulo, né? Aí acabou. Aí eu fico até chateada. Eu tento em alguns, muitos me doam as coisas do bicho, né? Porque eu lido com os protetores, tudo. E pra mim é péssimo esse momento. Ir na casa vazia, assim, sem o bicho, assim. Nossa, você não sabe o que você faz, né? Porque você só vai lá pra ver o bicho, você só vai lá pra ver Parece o bicho. Que tem um propósito que não existe mais. Nossa, essa hora você não consegue ir, né? E às vezes eu fico com dor no coração mesmo. Eu peço, assim, tem uns que eu peço, você desce as coisas, então aí eu peço pra me encontrar embaixo, assim, que eu não consigo ir pro apartamento. Tem uns muito difíceis mesmo. Mas a maioria, assim, eu acho que a gente vai trabalhando esse luto, né? Porque a maioria é velhinho. Eu falo, é uma bênção chegar na idade. Sim. Tem muita gente que fala, ai, tadinho, tá velhinho. Eu falo, não. Que é uma bênção. É uma geriatria bênção. É o que mais cresce na veterinária hoje em dia. É uma bênção ser idoso. É uma, assim, é pra chegar poucos. É pra poucos. Eu tenho, né, meus pais idosos hoje, né? Eu tento acompanhar a minha mãe, né? Nos cuidados, assim, que precisa, mas tem gente que fala, ai, que triste, né? Não, é uma bênção, né? Então, assim, não é para qualquer um ficar velho, né? E eu fico imaginando o trabalho de vocês, porque tem muitos cães que estão velhos e o tutor não percebe que ele envelheceu. Então fica querendo que corra, que brinque igual. Mas, doutora, faz ele correr de novo, igual ele tinha 5 anos, igual ele tá com uns 13 anos. É um velhinho, né? Uma coisa nova que a gente colocou aqui no podcast, o Renato que veio antes fez... Mas ela já até respondeu, né? Você viu que ela já respondeu. Já, mas foi uma Marisa pergunta. Ele fez uma pergunta, jogou uma pergunta para o outro veterinário que viesse responder. Mas eu acho que você já respondeu. Ele perguntou assim... Se você o próximo, né, para responder. Se você entrou na faculdade só pensando em gostar de bichinho, porque ia tratar bichinho, ou pelo amor pela medicina, né, pela técnica, para querer se formar ali um médico mesmo. Não. Foi porque eu gostava de bicho mesmo, né? Na verdade, eu acho que eu nem pensava muito, né? Você é tão novo, né? Só que a continuidade, e na continuidade, isso que você falou, você percebeu que não é só gostar de bichinho, não é, né? só. E eu fui vendo na faculdade mesmo, né? Então, os estágios na fazenda me ajudaram muito a ver o que eu não queria, né? E aquilo que todo mundo tá falando, né? O mundo machista da fazenda. Então, é muito, muito pesado, assim. É que o meu ex, ele já era, né, lá das suínos, então os peões me respeitavam. Agora com as minhas amigas, passava um pouco mesmo, assim, é complicado, sabe? É o maior relato que a gente tem. É do machismo. Eu não sei se hoje mudou, né, porque... Faz muito tempo. Eu não sei, eu acho que uma coisa boa desses mais jovens é que aceitam menos, né, também ser maltratado, assim, então... É bom e é ruim em algumas coisas. Então, talvez não estejam aceitando tanto, né, o machismo. Mas que é uma coisa que pegou lá, né? Aí, Renato, a gente... Respondido, então. Que a gente, no longo da carreira, vai percebendo que não é só gostar de bichinho mesmo. Que tem que gostar de ser médico, porque você vai enfrentar muitas situações. Mais romântico, né? Vocês eram, eu era muito mais romântica quando eu me formei. Eu fui de porta em porta no meu bairro falar sobre a castração. Ah, meu Deus do céu, você era dessa, né? Olha, que mulher, hein, gente? Eu fui de porta em porta falando, porque vai ter castração de graça. Aí tinha gente que falava assim, mas vem em casa? Não. Eu achando que ela era uma mega empreendedora. Olha, estou fazendo castração antes de início de carreira. Instruir a pessoa, leva o seu cachorro em
Não, desde a faculdade eu mexendo com bicho de rua, né? É que Pega no Cleber. eu sou muito racional, né? Então eu não quero. Ó, a segunda novidade. Ai, eu sou. A eleição dela, nem Vou falou. ganhar Não um sei. ciclo. Vai ganhar um prêmio. Puta, é a tia Stefania. Chama o bingo. Adoro. Olha só. Uns papeizinhos aí com umas frases. E você vai tirar a frase e vai ler. Vai falar pra gente. Ai, meu Deus do Vai céu. pegar a primeira, ó, pegou a primeira. Sem mistério. Ai, meu Deus. Essa sim, eu não sabia dessa. Ainda bem que a letra é bonita. Olha a letra bonita. Você não precisa ser forte o tempo todo. Para, respira e peça ajuda se necessário. Ui. Nossa, parece biscoito. Olha, o Porque... próximo vai ser recheado de biscoito chinês. Não, porque é uma coisa que eu tô passando, né, por uns problemas, não problema, né, um momento, assim, da minha família. E eu e minhas primas, a gente tem falado muito essa frase, porque a gente não sabe pedir ajuda e fica sofrendo e fica, nossa, tá pesado, tá pesado, tá pesado, então pede ajuda. Mas é uma coisa muito da mulher também isso, né, de querer resolver as coisas, fazer as coisas, mas isso é bem importante mesmo, porque muita gente carrega muita coisa nas costas e a gente não sabe, né? Isso da rede social fez todo mundo parecer ter uma vida muito perfeita, né? Imagina. Todo mundo tá, né, só nas mil maravilhas, todo mundo Todo tá mundo é pleno. bonito, rico, negócio próspero, ninguém sofre. Ninguém, tudo maravilhoso, né? E as pessoas não sabem o que está acontecendo na sua casa, né? Na sua vida. E às vezes você poder falar, né? É bem importante mesmo. Você ou parar, respirar um pouquinho, né? Pedir ajuda para alguém que está do seu lado. E a gente, é o que você falou, a mulher faz isso, né? Ela se coloca num momento de achar que não precisa pedir ajuda para ninguém. Ou que ela dá conta de tudo. Ou que ela dá conta de tudo. E a gente não dá, né? A gente não consegue. Ninguém consegue, né? O homem tem esse negócio também de querer cuidar, ser provedor, que também é muito peso em cima, né? Hoje a mulher equilibra mais com o homem, né? Não precisa ser só o homem, a mulher também trabalha, também vai ajudar. Mas ontem eu até não falei para ele, mas hoje eu vou falar, tá? Agora vai ficar gravado nas redes sociais. Eu estava nervosa ontem. Eu estava nervosa ontem, tive um piti ali na cozinha, por causa de criança, estava cozinhando, estava terminando de fazer o jantar. Aí ele foi lá, me abraçou e falou, respira uma vez, respira duas vezes, né? Se acalma, respira, tá tudo bem, né? Às vezes a gente precisa ouvir isso, às vezes a gente precisa ouvir isso e de pessoas que estão mais próximas de você, que são o seu porto seguro, né? Porque a gente se cobra tanto, não é o outro que cobra de você, é a gente que se cobra, né? A gente que se cobra, então... Não, adorei a frase que eu peguei, porque é bem o momento que eu tô passando. Ano passado foi bem difícil, aí esse ano foi meio que entender assim, vai continuar difícil por um tempo, então a gente tem que se reorganizar, a gente tem que pensar na gente. Então eu tive algumas fases depois da faculdade, né, que eu falo, eu saí da faculdade, aí eu terminei o namoro, que foi a faculdade inteira, foram 8 anos de namoro. Aí eu tive a adolescência que eu não tive. Eu fiquei maluca, eu saía todo dia. Porque eu já estava trabalhando, já tinha o meu dinheiro, não tinha que pedir dinheiro pro meu pai. Porque muito que eu não saía, porque meu pai queria saber, então pra que você quer, né? Aí eu já tinha o meu dinheiro, então eu saía. Nossa, saí pra caramba. Eu já levava os scrubs na mala, já trocava na balada, gente, já ia que atender. pique que tinha, né? Tudo bem que trabalhava menos, né? Mas, nossa, que pique. Mas aí depois... eu tive essa fase de querer curtir meu marido, meus amigos, então tava sempre uma vida social, né, mais acontecendo. E aí foram acontecendo coisas na vida que eu tô nesse momento cuidar da família, né? Então hoje, né, eu tenho os pais idosos, eu tenho umas questões na família que a gente precisa também parar para olhar.
Mas aí ano passado eu percebi que eu não estava cuidando de mim. Então agora eu tô nessa de voltar. Não, peraí, eu também preciso. Esse é um dos pontos que a preciso. gente fala no backstage, que é assim, todo mundo fala, eu quero ter uma vida equilibrada. Isso não existe. Você não consegue ter uma fase da vida onde você está em forma, se alimentando bem, com pais saudáveis, com filho tique certo, que tá tudo bem, com os cachorros em ordem. Não existe essa fase. Tem fase que você precisa dar mais atenção para sua saúde, tem fase que teus pais vão dar trabalho. A gente é uma geração que a gente fala que é a geração hambúrguer, né? Que a gente está numa idade onde nossos pais estão precisando da nossa atenção, mas os nossos filhos também precisam de atenção. Seja filho humano, seja pet. E assim, para quem é recém-formado, não faz ideia do que a gente está falando e pode achar isso uma bobeira. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que quando a gente é novo, o trabalho é o foco principal do nosso. Quando a gente está nessa fase agora, você é o foco principal da sua vida. A terceira, a quarta opção. E não que a gente não dê atenção, mas ele já não é mais o foco principal. E talvez por ele não ser o foco principal, é o que mais prospera. Entendeu? Verdade. Você não precisa brigar por cliente, você não precisa brigar por posição. Você já tem uma certa maturidade. Nossa, isso melhorou muito. Então, assim, cliente é grosseiro, eu já acabou. não preciso de cliente que me trata mal. Então, assim, hoje no trabalho eu tô muito tranquila, é uma seleção mesmo. Hoje eu seleciono quem eu quero atender, graças a Deus. Você vai atrair pessoas com o seu perfil, com a sua energia, que gostem de você. Porque no começo você pega o que claro. o que tá aparecendo. Cultivar, cativar e prosperar e crescer e as crenças limitantes do será que eu consigo, será que vai dar, será que não vem, você quer abraçar tudo, né? Stefani, foi maravilhoso. Você quer deixar uma frase, aproveitar, deixa eu terminar, quer deixar uma frase, uma pergunta para o próximo veterinário? Próximo. Subitão, aí, você Ai, sabe, gente, eu sou zero pensamento rápido. Mas tudo bem. Mas perguntar se teve outra área na faculdade que ficou essa pulguinha, assim, se eu tivesse seguido esse outro caminho, né, que eu tive isso com as zoonoses, né, que eu fiquei com essa pulguinha, assim, como teria sido a vida, né, Numa outra especialização. Se teria outra coisa que mexeu. Legal. Uma especialização ou outra carreira também, né? Porque você falou da fono. Da fono. Acho que ia ser feliz na fono também. Eu gosto de criança. Eu gosto muito de criança. Mas vocês me encontraram, né? Pois é, aí. Então tá bom, ó, o próximo vai responder essa pergunta aí, então já fica esperto, gente. Obrigada, Stefani. Obrigada, gente. Falo pela demais. participação, foi maravilhoso, foi delícia. É um prazer receber você aqui. Tirou esse tabu de câmera, tá vendo? Tirou um pouquinho esse tabu. Mas eu tenho vergonha. É gostoso. Você vai assistir o seu podcast? Isso é uma boa pergunta. Você não gosta da minha voz? Gente, então é isso. A gente se vê no próximo, tá? Deixa um like aí se vocês gostaram e ó, bora Até o próximo café. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada.